O campeão da estrela cadente. O véu final da lenda. Ouça e preste atenção, pois esta é a história de um campeão que veio de além dos céus, de um mundo onde o aço e o trovão da modernidade ofuscam a magia que um dia existiu. Era uma vez, em um reino distante do nosso, um jovem chamado Alexandre. Sua vida, embora comum aos olhos dos que lá habitavam, era repleta das pequenas lutas e alegrias que tecem o cotidiano. Ele respirava o ar das cidades de concreto e metal, onde carruagens sem cavalos rugiam e a luz da noite era mais brilhante que 1000 estrelas. Ele era um entusiasta da história, fascinado por contos de bravura e mundos medievais, ironicamente. Horas a fio eram dedicadas a livros e jogos que o transportavam para cenários onde a espada e a magia reinavam, um escape da monotonia de sua própria existência. Seus dias eram preenchidos com o burburinho de telas e notificações, o ritmo frenético de uma sociedade que valorizava a velocidade acima de tudo. No entanto, Alexandre sentia um anseio por algo mais, um eco de aventura que parecia fora de alcance em seu mundo. A sua rotina era um ciclo previsível, com o trabalho, o estudo e o lazer digital preenchendo cada momento. Mas sua mente sempre vagava para reinos de fantasia, sonhando com dragões, magos e heróis. A ironia de seu destino ainda não havia sido revelada, nem a magnitude da transformação que se anunciava em um piscar de olhos, uma mudança que transcenderia a própria realidade. Mas o destino, astuto e inescrutável, tinha outros planos para Alexandre. Um acidente súbito, o som distorcido do impacto metálico e a escuridão que se seguiu foram o prelúdio de uma nova aurora. Foi um flash de luz cegante, o estrondo de metal retorcendo-se e uma dor aguda que o varreu antes que tudo se tornasse um vazio etéreo. Ele sentiu-se flutuar, não como em um sonho, mas com uma clareza perturbadora, através de um turbilhão de cores e sons distantes, como se as próprias estrelas o puxassem para um novo horizonte. A voz do éter sussurrava segredos, e o frio do vazio foi substituído por um calor reconfortante. Ele viu fragmentos de sua vida passada, como ecos fugazes, e então uma luz dourada o envolveu, puxando-o para um novo limiar. Quando a consciência retornou, não era o cheiro de asfalto molhado que preenchia seus sentidos, mas o doce aroma de terra úmida e pinheiros, um cheiro inconfundível de floresta antiga e pura, e o canto distante de pássaros que ele jamais ouvira, melodias que pareciam tiradas de um antigo épico. O ar, tão puro e vivificante, parecia vibrar com uma energia que ele nunca sentira, uma vitalidade palpável que o envolvia como um manto invisível, sussurrando segredos ancestrais. A clareza de sua visão se estendeu, percebendo detalhes que antes seriam apenas borrões. Cada folha de grama, a textura da casca de uma árvore, as teias de aranha cintilando ao orvalho da manhã. O som do vento nas folhas murmurava segredos que antes eram apenas ruído, como se a própria floresta estivesse a sussurrar-lhe boas-vindas e a revelação de um propósito maior. Ele estava em um novo mundo, um de vastas florestas, picos montanhosos que arranhavam o céu e rios caudalosos que serpenteavam por vales verdes, um mundo que ele só conhecia através das páginas de seus livros de fantasia.
O corpo que ele habitava não era o seu antigo, mas um mais forte, mais imponente, com uma vitalidade que pulsava em suas veias, uma musculatura definuda e uma agilidade que ele jamais possuíra. Seus cabelos eram escuros como a noite, e seus olhos, de um azul penetrante, pareciam refletir as profundezas de um lago sagrado, um brilho de sabedoria antiga. Uma força estranha residia em suas mãos, um pressentimento de poder que se manifestava em leves cintilações, como estrelas cadentes dançando em seus dedos, uma energia que parecia responder aos seus pensamentos e intenções. Ele não compreendia a origem dessa transformação, mas sentia que o seu ser anterior havia sido moldado, ou talvez escolhido, para este novo propósito, como uma espada forjada para uma grande batalha, um elo entre dois mundos. Foi então que as figuras surgiram da floresta, não criaturas da imaginação, mas seres de carne e osso, com armaduras de couro e expressões calejadas pela vida dura. Eram elfos da floresta, de olhos aguçados e ouvidos atentos, que o observavam com uma mistura de reverência e temor, suas faces expressando uma profunda esperança e a crença em uma profecia antiga. Eles o encontraram inconsciente em uma clareira, envolto por um brilho celestial que dissipava as sombras ao redor, como se a luz de uma estrela tivesse acabado de pousar ali, abençoando o solo. A lenda havia falado de um campeão da estrela cadente, um salvador que viria de um plano superior para libertá-los de um flagelo ancestral, a promessa de um novo alvorecer. Alexandre, o jovem do mundo moderno, era, aos olhos deles, esse campeão, a profecia materializada, o farol em meio à escuridão que os assolava. Ele ouviu as histórias dos anciãos, contadas em uma linguagem melódica, mas compreensível, sobre o grande cataclismo que trouxe as hordas orques, e a promessa de um herói que desceria das estrelas para restaurar a paz e o equilíbrio. A região, conhecida como os Vales Suspirantes, há mais de um século, vivia sob o terror da horda orque de Cronak. Essas criaturas, de pele verde acinzentada, presas afiadas e uma ferocidade insaciável, haviam se estabelecido nas montanhas quebradas, descendo periodicamente para saquear aldeias, destruir colheitas e espalhar o medo. Nenhuma força local havia sido capaz de detê-los. Os cavaleiros humanos foram derrotados em batalhas sangrentas, seus escudos estilhaçados e suas esperanças esmagadas. Os anões recuaram para suas fortalezas subterrâneas, selando as portas e esperando o fim da tempestade. E os elfos se limitavam a defender suas florestas sagradas, lutando uma guerra de desgaste que parecia não ter fim. A esperança era uma chama bruxulhante no coração dos habitantes, quase extinta pela longa noite de opressão e pelo desespero que se alastrava como uma doença. O som dos tambores orques, retumbando como trovões distantes vindos das montanhas, era um presságio constante de desgraça. E o cheiro de fumaça, um lembrete vívido da proximidade da violência e da destruição de mais uma vila. As patrulhas orques eram frequentes e os gritos de terror eram uma constante nos ventos dos vales. A princípio, Alexandre lutou contra essa realidade. Sua mente, ainda ligada às conveniências de seu mundo natal, recusava-se a aceitar a magia, as lendas, a própria existência de orques. Ele tentou encontrar lógica, uma explicação científica, mas a realidade se impunha com a força de um martelo, como um sonho que se torna real. Ele viu os rostos marcados pelo desespero, ouviu as histórias de perdas e sofrimento,
testemunhou as cicatrizes deixadas pela brutalidade orc e sentiu a verdade em cada olhar de súplica. A voz dos anciãos, ecoando antigas profecias sobre o vindo do alto, ressoava com a estranha sensação de poder que agora possuía. Ele experimentou a mana fluindo por suas veias, o cheiro de encantamentos recém-lançados e o toque gélido de uma espada forjada com magia, que parecia sussurrar seu nome. Lentamente, uma nova determinação começou a florescer em seu coração. Ele era um herói agora, querendo ou não, e o fardo de um povo oprimido repousava sobre seus ombros, um peso que ele não podia ignorar. Os elfos, com sua sabedoria milenar, começaram a treiná-lo. Não em técnicas de combate que ele já parecia dominar instintivamente, como se anos de treinamento tivessem sido gravados em seus músculos, mas na compreensão deste novo mundo e de suas intrincadas leis. Ele aprendeu sobre as correntes de mana que permeavam a terra, como rios invisíveis de poder, sobre as ervas que curavam e os venenos que matavam, sobre as antigas alianças e os rancores profundos que moldaram a história deste reino. O som da floresta, que antes era apenas barulho, revelou-se um coro de vida, com a brisa sussurrando mensagens através das folhas e o murmúrio dos riachos contando histórias ancestrais. Seus movimentos tornaram-se mais graciosos, sua mente mais aguçada, e sua conexão com a natureza se aprofundou. Cada dia trazia um novo fragmento de conhecimento, uma nova camada de aceitação da sua nova realidade e do seu papel. Ele foi apresentado a velhos tomos de magia, aprendendo sobre feitiços e encantamentos que lhe permitiam conjurar chamas e moldar a terra e até mesmo invocar a força elemental. Com o tempo, a notícia de sua chegada se espalhou e a esperança começou a surgir onde antes só havia resignação. Os orques dos vales, anões das montanhas vizinhas e até mesmo alguns goblins renegados, todos o viam como a resposta às suas preces, o farol em meio à escuridão. Eles se reuniram em torno dele, trazendo oferendas e prometendo lealdade, seus olhos brilhando com uma fé renovada, uma fé que os orques haviam tentado extinguir por tanto tempo. A lenda do campeão celestial, antes um mero conto de fadas, ganhava forma, uma promessa viva de libertação. E Alexandre, o jovem de um mundo sem magia, sentia o peso da expectativa, mas também a nascente força de um propósito grandioso, um chamado que ecoava em sua alma. Ele liderou pequenas escaramuças contra patrulhas orcs, demonstrando sua destreza em combate e o poder de sua magia. Cada vitória, por menor que fosse, reacendia a chama da esperança entre o povo. O eco de suas lâminas colidindo com o aço orc se espalhava como um hino de liberdade. Ele não era mais apenas Alexandre o sonhador, mas o campeão da estrela cadente, o homem que havia voltado para casa, embora para uma casa que ele nunca conhecera. A primeira grande provação de Alexandre veio com o ataque à vila de Pedra Seca. Os orques, liderados pelo temido Grak, um chefe com cicatrizes de 1000 batalhas e um machado serrilhado que uivava no vento, desceram das montanhas como uma avalanche verde. O ar foi preenchido com os gritos de batalha orques, um som gutural que fazia o chão tremer, e o tinir de armas se misturava ao choro das crianças e dos velhos.
Alexandre, com um pequeno contingente de elfos arqueiros e alguns valentes camponeses armados, posicionou-se na entrada da vila. Seus olhos focaram e o poder pulsou em suas mãos. Uma luz azulada começou a envolvê-las. Ele ergueu as palmas e uma barreira de energia cintilante se materializou, defendendo a vila dos primeiros ataques. Flechas élficas assobiavam no ar, abatendo orques com precisão mortal, enquanto Alexandre, com a espada em punho, confrontava Grak. O choque do metal foi ensurdecedor, faíscas voando a cada golpe. A batalha foi feroz, mas a determinação de Alexandre e o poder que agora possuía, combinados com a bravura dos defensores, repeliram a horda. O recuo dos orques, um som de passos pesados e frustrados, foi um hino para a vila. A vitória, embora pequena, solidificou sua posição como o líder esperado. Após a vitória em Pedra Seca, a reputação de Alexandre cresceu exponencialmente. Mensageiros foram enviados a reinos vizinhos, espalhando a notícia de um novo campeão. Humanos do reino de Eudória, Anóin das minas de Casgor e até mesmo os reclusos gnomos das florestas distantes enviaram emissários. A vitória, embora pequena, solidificou sua posição como o líder esperado. Após a vitória em Pedra Seca, a reputação de Alexandre cresceu exponencialmente. Mensageiros foram enviados a reinos vizinhos, espalhando a notícia de um novo campeão. Humanos do reino de Eudória, anões das minas de Casgor e até mesmo os reclusos gnomos das florestas distantes enviaram emissários. A vila de Pedra Seca tornou-se um ponto de encontro, um centro de resistência. Alexandre, com o peso da liderança, demonstrou uma sabedoria e estratégia que superavam sua pouca idade. Ele organizou conselhos de guerra, onde vozes antes silenciadas pelo medo agora se uniam em um propósito comum. Ele estudou os mapas orques, as rotas de patrulha e as fortalezas nas montanhas. O som dos martelos dos anões forjando novas armas, o murmúrio dos elfos encantando flechas e o canto dos bardos humanos contando sua lenda, todos compunham uma sinfonia de esperança. Contudo, nem tudo era luz em sua jornada. A sombra de Vorlag, um xamã orc ancestral e cruel, começou a se manifestar. Vorlag, um ser corrompido por magia negra, era a verdadeira mente por trás da Horda de Cronak. Seus rituais sombrios, realizados nas profundezas da montanha do crânio quebrado, drenavam a vitalidade da terra, fazendo as plantas murcharem e a água se tornar turva. O ar, em certas noites, carregava um cheiro de podridão e desespero, um presságio de sua influência. Alexandre começou a sentir um cansaço inexplicável e visões perturbadoras assombravam seus sonhos, imagens de um mundo corrompido e desesperança que o forçaram a questionar a fonte de seu próprio poder. Ele se questionou se sua chegada havia apenas perturbado um equilíbrio perigoso e se ele era a ferramenta de um destino ainda mais sombrio. Ele desabafou com um elfo ancião, Lyra, uma mestra da magia da natureza, que o confortou com a sabedoria dos ciclos e o poder da fé. Para enfrentar Vorlag, Alexandre precisava de um poder maior, um artefato lendário conhecido como o Coração de Étel, uma joia mística que, segundo a lenda, podia purificar a corrupção e amplificar a magia. A busca pelo Coração de Étel o levou a uma jornada perigosa pelas terras esquecidas.
Ele navegou por rios traiçoeiros, cujas águas sussurravam lendas de afogados, e escalou montanhas geladas, onde o vento uivava como almas perdidas. Ele enfrentou feras místicas, como um grifo faminto, cujas garras reluziam ao sol, e resolveu enigmas ancestrais, testando sua inteligência e sua fé. Os sons de cascatas e a melodia de flautas élficas acompanhavam sua jornada, contrastando com os perigos. Nesta jornada, ele encontrou aliados improváveis: Thorin, um anão ranzinza mas leal mestre ferreiro, e Elara, uma ladina humana de passado misterioso e agilidade sem igual, que o ajudaram a superar os desafios mais difíceis. O coração de Ethel estava escondido em um templo élfico antigo, sob a proteção de um golem de pedra adormecido. Para despertá-lo e provar sua dignidade, Alexandre teve que enfrentar a si mesmo. Dentro do templo, ele foi submetido a uma série de testes espirituais. Suas memórias do mundo moderno se misturavam com as dores e responsabilidades deste novo mundo, criando uma tormenta em sua mente. Ele teve que aceitar sua perda, abraçar sua nova identidade e perdoar a si mesmo por qualquer culpa que carregasse. A voz de seu antigo eu ecoou, tentadora, oferecendo um retorno à vida familiar, mas ele resistiu. O som de seu coração batendo forte foi a única melodia em seu silêncio interior. Ao final, ele emergiu fortalecido, o coração de Ethel pulsando em suas mãos, uma luz quente e reconfortante irradiando dele. Ele finalmente havia aceitado seu destino e sua responsabilidade. Com o coração de Ethel em seu poder, Alexandre e seus aliados voltaram para os vales suspirantes. A horda orc de Gronak, instigada por Vorlag, preparava um ataque final, um cerco total à cidade de Eudória, a capital humana, onde os últimos refugiados se amontoavam. O horizonte estava tingido de fumaça, e o som dos tambores orcs era um troar contínuo. A batalha final era iminente. Alexandre reuniu as forças aliadas, os cavaleiros de Eudória, os guardiões élficos, os guerreiros anões e até mesmo um grupo de goblins renegados que se juntou à causa da liberdade. O ar estava carregado de tensão, e os olhos de todos, cansados da guerra, brilhavam com uma nova esperança. O confronto final aconteceu nos campos de Eudória, uma vasta planície que se estendia até as montanhas quebradas. A batalha foi um turbilhão de aço, magia e gritos. Flechas choviam como granizo, espadas se chocavam com o som de sinos funerários, e feitiços iluminavam o céu como fogos de artifício da destruição. Alexandre, no centro da tempestade, lutava com uma ferocidade e uma graça que poucos haviam visto. Ele era um farol de esperança, suas magias curando os feridos e queimando os inimigos com chamas celestiais. O coração de Ethel brilhava em seu peito, amplificando sua força e protegendo-o da corrupção de Vorlag. A cada golpe, a cada feitiço, a horda orc recuava, sentindo o poder do campeão. A luta culminou em um duelo épico entre Alexandre e Vorlag na base da Montanha do Crânio Quebrado. O xamã orc, consumido por sua magia negra, parecia um demônio, seus olhos brilhando com malícia e seu corpo retorcido. Ele conjurava feitiços de sombras e invocou criaturas das profundezas. O chão tremia sob o impacto de suas magias. Alexandre, empunhando sua espada e o coração de Ethel, canalizou a luz do artefato, purificando a escuridão que Vorlag projetava. O choque de luz e sombra rasgou o ar.
O som do vento uivava como um lamento, enquanto a terra gemia sobre o peso do confronto. Com um último esforço, Alexandre desferiu um golpe final, canalizando toda a energia do coração de Étel. Uma onda de luz dourada irrompeu, purificando a montanha, e Vorlag foi consumido por ela, seu grito de agonia ecoando antes de se desvanecer no nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto dos pássaros que voltavam e o som dos passos de Alexandre. Com a derrota de Vorlag e a horda orc dispersa, os vales suspirantes finalmente encontraram a paz. Alexandre, o campeão da Estrela Cadente, não era mais um estranho de outro mundo, mas um herói para seu povo. A gratidão era visível nos rostos de todos, e o som das celebrações preencheu o ar. Ele permaneceu, não como um governante, mas como um guardião, um conselheiro. Ele ajudou a reconstruir as aldeias, a restaurar as terras corrompidas e a forjar uma nova era de cooperação entre as raças. A magia no ar dos vales parecia mais pura, e o riso das crianças ecoava sem o medo que antes a silenciava. Ele havia encontrado seu verdadeiro lar, seu propósito, não no mundo que deixou para trás, mas naquele que o acolheu, aquele onde a lenda se tornou realidade. A melodia da profecia havia sido cumprida, e Alexandre, o herói renascido, viveria para sempre nas lendas dos vales suspirantes, um lembrete de que mesmo nas maiores adversidades, a esperança pode vir de onde menos se espera.